No episódio de hoje eu conversei com Maraíse Pizzato e nós falamos sobre a microfisioterapia. O que é a microfisioterapia e os seus benefícios. Falamos também como a micro pode ajudar os seus filhos, um pouquinho sobre o perigo das telas, também sobre ansiedade, raiva, sobre a insegurança e como a micro pode ajudar essas pessoas. E por fim, um pouquinho mais sobre a importância da saúde mental. Fique agora com o episódio sobre a microfisioterapia. O que a gente estava falando, como você começou? Então, você se formou em 2009. E a partir daí, como é que foi para entrar com o micro? Por que você decidiu? Foi um processo, né? Eu me formei em 2009. E já quando eu me formei, eu entrei numa clínica para trabalhar, clínica de físio, né? Minha graduação é físio. Então, o foco da clínica era em terapia manual. E aí, passei aquele primeiro ano ali, 2010, tentando entender o que eu ia fazer. Depois, 2011, eu iniciei a minha pós-graduação, que foi em terapia manual e postural. E ali eu já fui pegando esse diferencial, né? Eu sempre gostei muito das terapias manuais. Eu ia perguntar isso. Quando você fala de terapia manual, não é só a micro. Eu conheço a micro. Não, existem outras, não. Existem outras. A própria osteopatia. Ah, é verdade. Liberação, né? As liberações miofasciais, as avaliações, são todos processos bem diferenciados, né? Eu desde o começo, assim, logo quando eu me formei, eu nunca... Bom, se eu tivesse que usar eletroterapia, acho que eu nunca usei, pra ser bem sincera, assim. TNS, aqueles aparelhos mais comuns da físio, né? E eu nunca me contentei de olhar para o meu paciente, e na época que eu atendia físio, né? E falava assim, tem alguma coisa por trás, né? Eram dores muito recorrentes, assim. E eu nunca me conformei com aquilo. E eu falava, vou buscar mais, eu quero oferecer mais para eles, né? E aí foi quando, na época, né, já tinha muita informação da micro. Eu tinha um amigo muito querido, que chama Ricardo também, Ricardo Hoffman, que fez, né, a formação. Tava fazendo na época, ele foi de uma das primeiras turmas, né? Então, foi onde eu tive meu primeiro contato mais próximo da micro ali. E aí, queria fazer, mas fui postergando, né? Era uma formação que eu precisaria ir para fora, não era uma formação barata, né? Então, até que chegou um momento que eu falei, não, chega, tá na hora... E vamos colocar isso aqui para jogo, E né? daí você estudou por quanto tempo essa formação da micro? A micro, na verdade, ela é por módulos, né? Então, a formação ela é por módulos. Eu não sei como tá hoje a grade, né? Mas quando eu fiz, existia a formação de base. Então, a gente fazia P1, P2. E aí, depois podia começar a atender, né? Na época, P1 eram 7 dias. Depois, a gente esperava, acho que foram 3 meses. Depois, foi mais 7 dias para fazer o P2. E aí eu já pude iniciar os atendimentos, né? Mas esses 7 dias, 14 dias, né? Somando as duas, eram aulas, assim, tipo, 14 horas por dia, 13 horas por dia. A gente ficava imerso no hotel, assim, saía para comer, né? Então, realmente foi um intensivão. E isso foi em 2014. E desde lá você já estava atendendo? Desde lá eu comecei a atender. Pois é. Eu te chamei aqui porque eu quero trazer aqui, como eu falei para você, as pessoas que tem algo para poder ajudar os outros. Seja uma ferramenta como a micro, uma formação, seja conteúdo mesmo para ajudar as pessoas no motivacional, enfim. Mas eu tive uma experiência com o micro. Por isso que eu te chamei aqui. Porque você me ajudou em alguns momentos e muito mais também ajudou meus filhos. Lá de trás, eu acho que, cara, o Arthur era pequeno. Era pequenininho. Esse ano completam 11 anos, né, que eu atendo. Então, uma galerinha já passou literalmente pela minha mão, né? Isso. Tem uma bagagem, e quando eu falo que foi muito importante, é lógico que tem muitas coisas particulares que ninguém vai sair falando ao vivo, assim, mas, por essência, para a pessoa estar de um jeito e ela vai procurar ajuda e depois ela sai ajudada, se falar bem assim mesmo, isso foi muito bom para mim. Mas e daí? Para quem não entende, o que é a microfisioterapia? A micro, na verdade, a gente usa de uma técnica manual, né? E ela é uma abordagem corporal. Então, são pontos bem específicos do corpo. Eu sempre brinco, né, com os meus pacientes na hora de explicar. É como se fosse um scanner que eu vou passando com as mãos para identificar, para varrer, para buscar possíveis memórias celulares, né? Porque o que acontece, Ricardo, quando a gente passa por alguma situação ao longo da vida, né, seja ela, a gente chama de uma lesão sofrida ou uma lesão gerada, né? O que isso quer dizer pra gente na prática, né? Uma lesão sofrida é uma interferência de fora para dentro. E aí, o que também pode gerar memória nas nossas células, né? Eu vou te dar alguns exemplos. Efeito colateral de medicamento, né? A gente chama de iatrogenia.
pode gerar memória. Uma onda nociva a qual a gente se expõe, uma radiação, por exemplo, né? Uma tomografia, uma radiografia que você vai fazer. Uma vacina, né? Apesar de inegável o benefício da vacina, ela é uma toxina, né? Então, isso também pode gerar memória celular, né? Ou uma lesão que a gente chama de gerada, né? Que a gente sabe que é de dentro para fora, que tem um fundo emocional ali. Então, o que acontece? O que a gente busca na micro, né? Quando eu faço essa varredura por ali, a comparação que eu costumo usar com os meus pacientes, você já teve alguma cicatriz? Ou tem alguma cicatriz, né? Já teve, não tem como, mas você tem alguma cicatriz física mesmo? Algum corte, alguma cirurgia? Quando a gente tem uma cicatriz, né? Eu tive um corte ali, um trauma físico mesmo. Quando eu palpo essa região, eu tenho o mesmo movimento no tecido do que uma região onde eu não tenho cicatriz? Não é o mesmo. Não é. Por quê? Porque ali eu tenho depósito de fibrose, né? A aderência que vai criando pelos fibroblastos, enfim. Então, eu tenho um movimento restrito. Quando eu tenho uma lesão de fora para dentro ou de dentro para fora, enfim, né? Alguma interferência ali, é como se gerasse uma cicatriz nas células também. E aí, o que acontece? Naquele local, eu tenho um movimento reduzido. É isso que eu vou buscar através do toque. É um toque muito sutil mesmo. Né? Você já fez, você sabe. A gente usa de muito superficial. Eu ia te perguntar, até porque não foi só o toque, nós conversamos um tempo antes. E isso faz parte. Faz parte, tem que ter isso, né? Tem que ter. Na verdade, assim, ó, eu sempre deixo um tempo maior para a sessão, porque para palpar não leva muito tempo. Mas eu preciso entender o que está acontecendo com o meu paciente. Então, quando chega, eu sempre pego os dados básicos ali, né? O nome completo, data de nascimento. As crianças, eu sempre costumo perguntar a idade gestacional, a via de parto, né? Isso também é relevante para a gente ali. Caso de cesárea, se foi uma cesárea agendada, se chegou a entrar em trabalho de parto. Por quê? Porque tudo isso influencia. Né? Isso tudo pode deixar algumas marcas ali. E na hora que o corpo me trouxe a informação, eu consigo linkar isso de uma maneira muito mais tranquila, né? Mais fluida ali. Então, sempre tem essa conversa. Eu sempre pergunto um pouquinho do histórico de vida do meu paciente. Se já teve alguma doença, já fez alguma cirurgia, né? Tem algum histórico mais relevante ali. E eu sempre procuro entender o que está acontecendo, né? Porque eu brinco sempre que já falei isso para você em atendimento, para as crianças também, é um peixinho que vive dentro do aquário. Não adianta eu limpar o peixinho e devolver num aquário sujo. O peixe não vai ficar limpo por muito tempo. Entende? Então, entender o que está acontecendo, como o meu paciente vive, como é a rotina dele, quais são os hábitos, tudo isso a gente vai buscando, né? Eu brinco que eu sou abençoada, né? Além da micro, eu tenho outras ferramentas na minha mão também dentro da terapia, então isso colabora muito para o meu processo ali. Eu acabo acelerando muitas coisas, né? E dando, às vezes, algumas outras orientações extras também. Isso faz muita diferença, né? Para o paciente entender a importância dele, às vezes, alterar algum hábito, dele ter uma rotina, né? Como isso vai impactar ali, inclusive no resultado da micro, né? Eu ia até te perguntar, e quem vem procurar você é porque está precisando. Muito provavelmente alguém, por exemplo, como eu, tive um benefício e daí eu vou passar para frente isso. Provavelmente foram indicados, né? Existe algum paciente que quando senta lá para conversar com você, você sofre algo da pressão da pessoa ter um certo ceticismo, de não saber o que era, eu tô aqui porque me falaram para vir. Você já aconteceu isso com você? Acontece. É mais difícil porque realmente vem por indicação mesmo, mas acontece de algum ou outro cair de paraquedas lá dentro, né? Mas eu sempre falo, é justamente com o curioso que a gente tem um trabalho diferenciado, né? E é muito legal. Esses tempos atrás até aconteceu isso, eu dei risada. Meu paciente chegou, né, veio porque a esposa tinha vindo e queria que ele fosse, então ele foi. Mas ele chegou muito sincero, brincando, ele falou, eu vim porque ela me mandou vir, né? Então, tô aqui. Ok, ele me passou o que estava acontecendo, mas eu vi que ele estava bem desconfiado, assim, né? Palpamos, tal, ele me olhou com uma cara, tipo, não é possível, você tá mal colocando a mão em mim, né? Isso aqui não vai acontecer nada. Pedi para ele uma segunda sessão. Quando ele voltou, ele olhou para minha cara e falou assim, o que você fez? Eu falei, como assim, né? Ele falou, não tem como explicar. Ele falou, primeiro, quando eu cheguei em casa, eu dormi 7, 8 horas seguidas, né? Pós-sessão. E é muito comum, né? As reações, a gente pode falar um pouquinho sobre isso também. Ele falou, e depois daquilo eu fui percebendo melhora gradativa, né? Ele falou, mas você mal encostou a mão, né? Então, as pessoas, elas ainda têm a ideia errada, né? De que precisa muita força. Não, é um toque muito sutil. E muitas vezes acontece das pessoas virem, né? Mas, no fundo, ninguém paga uma sessão, ninguém procura por simples curiosidade,
né? Ela Tem pode algo. ter bloqueios ali, crenças, muitas vezes até no sentido de buscar ajuda, né? Ou, enfim, crenças que as pessoas confundem, né, muito a micro até com, envolve questão espiritual, envolve questão energética. Não, né? A gente está trabalhando ali com tecido, né? Base vem da embriologia, da filogênese, mas as pessoas têm muita crença com relação a isso, então tem muitas que têm receio. Então elas sempre me procuram, normalmente, né, elas me mandam mensagem e eu faço questão de pessoalmente responder todo mundo, né? Então isso não passa por ninguém, porque eu prezo muito por essa ética, né? Então, quando a pessoa me procura ali, muitas vezes ela já fala o que está acontecendo previamente, porque ela quer tirar essas dúvidas, né? Então, eu sempre me disponho para tirar todas essas dúvidas. Então, acontece de um ou outro cair lá de paraquedas, de curioso, mas, via de regra, realmente vem por indicação mesmo. E você atende, assim, mais crianças, pais e mães que levam as crianças? Ou não? Você sente que você vai bem com todos? Ou realmente as crianças você consegue ter uma doação diferente? Eu sou suspeita para falar dos meus pequenos, né? Eu Uhum. amo atender criança, amo mesmo. Eu atendo desde bebezinhos recém-nascidos. Esses dias mesmo eu atendi uma bebezinha de 23 dias. E foi uma história bem bonita, porque quando os pais decidiram, né, que não, agora tá na hora da gente ter um bebezinho, a mãe já me procurou. Ela falou: olha, eu tenho traumas. Acho que eu tô toda arrepiada lembrando da história. Eu tenho traumas, eu não quero que isso realmente sobrecarregue quem vem, né, na sequência. Então, eu já quero começar a olhar para as minhas questões agora. Então, a gente fez todo um trabalho pré-gestacional. Depois, eu atendi ela durante a gestação. E quando a bebezinha nasceu com 23 dias, agora eu atendi ela, né? Então, realmente é um processo que vai vindo, assim, né? Ah, não, isso Então, é eu atendo maravilhoso. desde bebezinhos e eu tenho pacientes com 90 anos, né? Então, eu sou bem suspeita E, para. e você consegue ajudar todo mundo, porque você lá na terapia, antes desse toque sutil, tem essa conversa. Isso que eu achei sensacional. Mas você comentou ali que a gente pode falar do depois. Então a pessoa chegou lá e ela teve a terapia, teve o toque, e ela sai de lá com um depois. Tem uma tarefa que vai acontecer na vida dela. Eu sinto que é uma tarefa, assim, para mim pelo menos foi. Eu queria que você contasse um pouquinho o que que é o depois, esse sentimento de depois que vem para as pessoas. Eu acho que vale a pena, Ricardo, a gente falar, dar um passinho para trás, né? Por que que a gente consegue atender todo mundo e gerar esse resultado? Porque, para mim, cada paciente ele é único, né? Então, eu vou olhar para a individualidade de cada um, né? Eu não estou preocupada como aquilo vai repercutir, se ele vai indicar, se ele não vai indicar. Para mim, isso, naquele momento, eu só estou com o meu paciente ali. É alguém que veio buscar. É eu podendo servir e ser instrumento para poder auxiliar ele na jornada dele, no caminho dele. Então, acho que o primeiro ponto é esse, né? Por quê? Porque existem percepções muito individuais, né? A própria questão do gerar o sintoma, né? A gente pode estar aqui nós dois e a gente discutir. Depois da discussão, você tem dor de estômago, eu tenho dor de cabeça. Mas a discussão não foi a mesma? Por que que cada um refletiu de uma maneira diferente o sintoma? Uhum. Entende? Por quê? Porque existem questões muito mais internas ali que vão gerar essas percepções diferentes. As crenças, os traumas, entende? As referências que eu alimento. Então, eu preciso entender como é cada um que está ali na minha mão. Então, eu preciso dessa conversa prévia. Eu vou deixar o corpo do paciente falar. Por quê? Porque tem pacientes que às vezes chegam realmente num estado ou muito tímido, né? Ou, como você mesmo falou, cético. Tem paciente que fala para mim, eu não quero falar nada. Quero... Ainda vem com aquela, né? Eu vou ver se você acerta, né? Uhum. Mas não é questão de acertar, é a memória que o corpo carrega. Eu só vou transmitir aquilo, né? Então, as informações, elas não E tem como... é isso que eu acho genial na micro. É, você faz o toque e daí você, nossa, você tem isso aqui. O que que aconteceu lá naquele momento assim, sabe? Meu Deus, puf, parece que abre um. A memória vem, né? Porque sempre vem. Às vezes não vem, tá? E tá Ah, tudo bom, bem. pra mim veio. A maior parte vem, mas às vezes não vem, né? E essa é uma preocupação que às vezes os pacientes falam pra mim, eu preciso lembrar pra melhorar? Não, não tem necessidade de recordar. Por quê? Justamente por eu estar trabalhando com as memórias do corpo ali, né, das células, eu não tô trabalhando necessariamente com o consciente, Ah, faz tá? sentido. Então, são duas coisas distintas. Agora, o que vem depois, que foi o que você me perguntou, né? Aí sim, muitas vezes vai entrar a questão do consciente, né? Eu vou te dar um exemplo para que a gente possa tornar isso mais didático, né? O paciente me procura por questão de insegurança.
né? Aí você começa a analisar, eu sou inseguro, eu tenho muita dificuldade, eu procrastino, né? Isso me gera cada vez mais medo, essa insegurança está me gerando já até uma ansiedade, né? Então você vai ver um estado emocional bem alterado. E aí você começa a analisar como é o dia a dia da pessoa. Ela não tem rotina, ela não tem horário para nada. Ela não tem a rotina, né? O que é rotina? É você executar com constância a mesma coisa, né? Quando eu vou executar todos os dias a mesma coisa, aquilo se torna previsível, eu já sei o que vai acontecer. Então, a rotina, ela tem o elemento da previsibilidade. A previsibilidade, ela gera segurança. Então, não adianta só eu limpar a memória, deitar o meu paciente na maca, palpar ele e mandar ele embora. Sendo que eu posso explicar isso para ele, ele pode somar isso no dia a dia dele depois, porque quanto mais ferramenta o paciente puder ter ali, mais rápido ele sai daquele estado. Independente se é um bebê, uma criança pequena, um adolescente, um adulto ou um idoso. Muito importante isso, porque as ferramentas estão aí, sim. Você vai lá, se você tivesse feito sem orientar ele, ele tem acesso. As pessoas têm muito acesso hoje às ferramentas, mas ele foi te buscar. E daí cabe a você mesmo poder ajudar ele nesse caminho, né? Exatamente. A minha responsabilidade ela é muito grande, né? Então, o que eu puder colaborar, eu não meço esforços para isso. Eu realmente entrego tudo o que tiver possível ali, for possível, né? Dentro do que cabe para ele naquele momento, com o nível de consciência que ele tem naquele momento também. Não adianta eu chegar e simplesmente despejar um monte de coisa que às vezes vem em memória. Eu percebo que o paciente naquele momento não tem condições de receber a informação. Então, o terapeuta, ele tem uma responsabilidade muito grande, inclusive, em como ele dá essa informação. Por quê? Porque isso é muito sério. Porque às vezes eu vou estar mexendo numa coisinha que a vida inteira a pessoa guardou ali as 7 chaves, porque gera muita dor. Ela só quer ter uma vida mais tranquila. Preciso ficar necessariamente cutucando? Não. Até porque a micro não é um processo constante. Eu não vejo meu paciente toda semana. Quanto tempo não é que demora, mas você vai atender, daí você sente que assim, 2, 3, quantas sessões para dar alta? Cada paciente é único, Ricardo. Você Eu já comentou. tive casos de realmente com uma sessão o paciente ter uma melhora muito significativa e ficar bem, né? E me procurado ali um tempão depois, quando ele teve outra necessidade. Assim como eu tenho casos de pacientes que vão precisar de uma segunda, de uma terceira ou até uma quarta sessão. Na via de regra, a gente trabalha ali de até 4 sessões para um mesmo sintoma, né? Para trabalhar uma mesma sintomatologia. Mas o que acontece? Essas sessões, elas não são frequentes, né? Eu deixo um espaço ali de 30 a 45 dias entre um atendimento e outro. Por quê? Porque como a micro ela é de uma abordagem corporal, como a gente trabalha? A gente trabalha diferente da medicina convencional, por exemplo. Se você tem uma inflamação, você vai no médico, o que ele vai fazer? Ele vai te dar um anti-inflamatório. A gente vai trabalhar na mesma linha, por exemplo, da acupuntura, onde o semelhante cura o semelhante. Então, a gente vai estimular o corpo vai me dar o sinal e o sintoma do que está acontecendo ali, né? Seja ele físico, emocional, comportamental. Vai me dizer o que está por trás, por isso que a gente fala que a gente atua lá na raiz do problema, né? E aí, a partir daquele momento que eu estimulo via corpo, né? Então, é feita essa varredura, a gente faz esse diagnóstico inicial ali do que está acontecendo, do que está por trás, estimula o corpo nessa correção, ou seja, ele vai compreender, linkar o que precisa ali, vai eliminar essa memória e vai buscar essa autorregulação. Então, a micro, a gente trabalha com um processo natural de autorregulação, de buscar essa harmonia do corpo. Então, eu preciso desse tempo para o corpo do meu paciente trabalhar. E cada paciente vai reagir de uma forma num período... Cada paciente vai reagir de uma forma diferente. É muito comum, Ricardo, o paciente ter o que a gente chama de catarse, né? Que são reações físicas, né? Então, o que é mais comum? Uma sonolência maior, um cansaço maior, isso é muito comum, tá? Coceira nas pernas. Você teve, né? Coceira na perna. Acontece. Eu tenho pacientes que às vezes fazem febre, que tem vômito, que tem diarreia, mas é diferente, por exemplo, de uma intoxicação alimentar, de uma virose que você vai várias vezes ao banheiro, não. Você coloca aquela memória para fora, né? Por quê? Porque o corpo precisa encontrar uma zona de excreção. Então, é muito comum, às vezes, aumentar xixi, hiperidrose, né? De suar muito. Ele vai precisar pôr para fora. É porque ele está trabalhando. Exatamente. O corpo está trabalhando. E ele vai trabalhar por uns dias. É mais comum, quando a gente tem uma catarse, uma reação física, dela acontecer nos 3 primeiros dias pós-sessão. Tá? Mas existem situações, e eu sempre comunico, né, pós-sessão ali, quando eu termino
as palpações, eu explico isso para os meus pacientes. Por quê? Porque se ele perceber essa alteração, ele vai saber que é dali. Ele já vai saber como reagir, porque eu dou orientação, né? Você passou pelo consultório, sim. qual é a orientação base que a gente sempre dá? Principalmente esses 3 primeiros dias pós-sessão, que é quando o teu corpo trabalha de forma muito intensa para eliminar, a gente aumenta consideravelmente o aporte de água. Por quê? Porque daí facilita o corpo a eliminar via urina ali e diminui a chance de ter essas reações, porque é desconfortável. Só que cada organismo vai reagir de uma forma diferente. Eu tenho pacientes que não têm reação nenhuma. Significa que não está trabalhando? Claro que não. Daí, comigo, que nem eu falei, foi a perna, assim, coceira, levantou um morticária na coxa, assim, e daí eu até comentei com você, ó, tá assim, sabe, eu não aguento mais. Daí você explicou que é o processo do corpo, você já tinha falado lá na micro, mas você tem que cuidar e tal. Acho que eu fui até tomar banho gelado, mas não coçar e deixar o corpo ir, e daí ele parou. Assim, mas demorou algumas horas naquele dia, para daí parar, assim, depois eu acho que uns 3 banhos gelados. Acontece. Para resetar de novo. Mas alivia. Aquilo passa, né? E assim, eu sempre deixo vocês orientados o que pode vir a acontecer. Porque senão o paciente vem com aquela sensação, poxa, eu vim para buscar ajuda, o negócio piorou, né? E não é o processo natural. Por quê? Porque eu tô trabalhando com um reequilíbrio natural ali do organismo. Então, pode acontecer. E pode acontecer também que não acontece nada. Exatamente. A pessoa ela vai ter quadro de melhora, mas também não acontece nenhuma reação física, que é a catarse. A catarse. Pode acontecer do paciente não ter reação nenhuma. Por quê? Porque o corpo conseguiu eliminar aquilo de uma forma muito mais tranquila. Entendi. Entende? Então, vamos para um outro ponto aqui sobre os benefícios. Existem vários. O que você consegue elencar para a gente, assim, os principais benefícios de fazer a micro? Porque hoje você que está ouvindo precisa ir procurar por quê, assim, o benefício que você vai ter. Você diz com relação às indicações? Sim. As principais indicações? Vamos então falar das indicações, depois aí a gente pode, talvez nisso, já trazendo um benefício. Isso, vai linkando junto. Hoje, quando eu posso dividir, assim, né, por faixa etária ali, os pequenininhos, os bebezinhos, via de regra, o que eu mais atendo disparadamente é por disfunção do sono, né? Bebezinhos que acordam a cada 40 minutos, 50 minutos, né? E eu brinco não, né? Porque isso é muito sério, sono é a saúde mental, claro. Né? Então, as mães, principalmente as mães, né? Às vezes os pais vêm também, parecendo um panda, assim, né? Todo, meu Deus, não aguento mais, né? Tô enlouquecendo. Então, realmente, a gente tem uma melhora significativa. É claro que o bebê, ele tá em constante desenvolvimento ali, né? Então, ele vai sim despertar, porque ele precisa regular tudo isso. Ele acabou de sair da barriga, é um processo de esterogestação ali. Então, precisa dessa regulação. Existem os períodos naturais ali, né? Às vezes de um pico de crescimento, um dentinho que nasce, né? Um período que adoece por alguma coisa. Então, claro, vai acordar um pouco mais. Mas, via de regra, o soninho, com os primeiros meses de vida, ele precisa regular. Né? Então, eu atendo crianças que às vezes têm essa dificuldade. Então, disparadamente, questão de sono. O segundo ponto, ainda falando de bebês e já subindo um pouco mais ali, né? Questões de alergias. Mesmo pele, respiratória ou gastrointestinal. Né? Questões alérgicas também, eu tenho uma procura bem considerável. Né? E a gente tem resultados bem legais também. A Catarina, eu acho que nós buscamos por causa da alergia do leite, eu acho que era algo assim. Eu atendi ela algumas vezes, e né? depois mais vezes, né? Então, tristinha ou agitada demais. Mas isso que é legal, ó, para tudo tem um momento. E a gente buscou o teu conhecimento e daí houve a melhora, né? E tudo gradativo, isso que é legal. E cada fase, ela vai vir com uma demanda e uma necessidade diferente, né? As crianças já um pouco maiores ali, 3, 4 anos para mais, até uns 8, eu tenho bastante crianças com dificuldade intestinal, né? Às vezes que seguram o cocô com dificuldade de fazer a transição ali, de deixar a fraldinha, né? Claro que a gente sempre tem que fazer uma análise, tem muitos pais que são apressados, né? É só a criança não tá na fase ainda de deixar, mas eu atendo bastante, por quê? Porque eu tenho muitos problemas já com crianças de 5, 6 anos que são resultado de um desfraude mal feito lá atrás, então gera consequência, né? Então, cada necessidade com a sua, né, questão específica ali. E aí, questão de comportamento é disparado.
A criança ali de 4 a 6, muita alteração comportamental. Tem, inclusive, escolas que às vezes orientam, busca, passam o meu contato, né? Questão de agressividade, de morder os coleguinhas. Por que tu acha por que você acha que está acontecendo isso? Tempo de tela? Tem muita influência, Ricardo, muita, né? O que eu percebo muito, memória ali, claro, né? Que a gente pode estar carregando, às vezes, daqueles que vieram antes ou de situações ali. Mas além das questões que a gente já carrega, que é o que eu vou varrer ali na micro, né? Influências externas que eu observo. Alteração do sono, né? As crianças estão sem rotina. Às vezes eu recebo criança em consultório de 4, 5 anos, 6 anos, que está indo dormir 10, 11, 11h30 da noite, meia-noite, né? E no outro dia acorda cedo para ir para a escola. Então, sono desregrado, tá? E o outro ponto é o uso de telas, excesso de telas, né? Os estudos já trazem pra gente, e é apavorante o que está acontecendo, né? Então, o imediatismo, a impulsividade, a reatividade, a agressividade, os níveis de ansiedade infinitamente maiores por conta do excesso de O tela. meu filho, o Arthur, eu tirei o celular, vai fazer agora em maio 1 ano. Sem, não vai ganhar. Não tem porquê. A gente consegue viver normalmente sem o celular. Aí ele demorou, acho que uns 45 dias no ano passado para sair daquela agressividade lá, porque eu quero, porque eu preciso, Até porque eu quero. porque, Ricardo, as pessoas não têm noção do quão nocivo isso é. A tela ali, ela gera toda uma descarga hormonal diferente. A produção de dopamina é muito alta, de adrenalina é alta, de cortisol é alto. Então, o que acontece? Quando eu passo muito tempo recebendo esse estímulo, o meu corpo ele fica produzindo essa cascata hormonal ali. Então, quando eu simplesmente tiro, o que acontece a nível orgânico? Eu tenho uma abstinência. Né? Exatamente, abstinência. Né? Então, até regular, isso vale para tela, isso vale para açúcar, isso vale, claro, para as outras drogas, né? Não vou entrar nesse contexto aqui. E que, inclusive, às vezes atendo, né? Pessoas que estão num processo ali de recuperação, né? Mas, enfim. Então, é complexo. E muitos pais, infelizmente, eles não querem ter trabalho. Então, é mais fácil você terceirizar para a tela. É isso. Entende? E agora, a última série que saiu na Netflix, né? Da adolescência. Então, se você não tá com tempo de tela, mas você tá vendo todo tipo de loucura e ações e... O excesso de informação ali é terrível. Por quê, Ricardo? O nosso cérebro, ele não faz diferenciação entre o que é real, o que é virtual ou o que é imaginário. E as pessoas não têm dimensão do quanto isso impacta. O teu cérebro não sabe se tem alguém ali com uma arma literalmente na tua cabeça, te dando voz de assalto. Ele não sabe se você está assistindo uma série violenta, um filme de terror, enfim. Ou ele não sabe se você tá dando umas viajadas com um monte de pensamento obsessivo, né? Ele não sabe diferenciar. O que ele vai fazer? Ele vai te preparar para lutar ou para fugir. Tem a opção do congelamento, né? Mas não vai entrar nesse contexto. Basicamente, ele vai te preparar para lutar ou para fugir. Sim. Então, o que acontece? Você começa a ter reações. Que é o que a gente chama, né? De uma crise simpático-tônica. Quando as pessoas falam, estou tendo uma crise de ansiedade, né? Meu coração dispara, a respiração fica curta, fica rápida, as mãos ficam suadas, as extremidades ficam geladas. Por quê? Porque teu corpo está te preparando para lutar ou para fugir. E aí você fica dando estímulo o tempo inteiro com tela ali. Você tá o tempo inteiro. Que é o nosso cérebro primitivo lá de trás. A amígdala cerebral, né? Isso. Que ela é muito mais o instinto mesmo, né? Ela tá muito voltada para a parte afetiva, para a parte emocional, né? Ela é o instinto. E o que acontece? Quando a gente fala das crianças, que é o que a gente estava falando, isso é ainda mais sério. Por quê? O instinto, ele vai vir ali baseado na amígdala cerebral. O córtex pré-frontal, que é a região da frente ali do cérebro, o neocórtex, né? O córtex pré-frontal, é a nossa razão, é a nossa capacidade de raciocínio. Só que o que acontece? O amadurecimento, ele vai se dar por duas vias. Amadurecimento emocional e amadurecimento neurológico. O amadurecimento neurológico, que é realmente a ativação, né, o crescimento do cérebro ali, a ativação dessas células a nível de córtex pré-frontal, ele só amadurece por completo por volta dos 25 anos de idade.
Então, a criança não tem nem estrutura neurológica para processar aquilo. Ela já age basicamente por instinto, que é o que ela tem. E você ainda vai lá e dá um monte de informação desnecessária, com jogos violentos, com, sabe, um monte de estímulo que ela está recebendo ali. Imagina como é que fica a cabeça dessa criança. E aí, o que acontece? A nível de comportamento, que era o que a gente estava falando, elas ficam muito mais agressivas, muito mais reativas, muito mais instintivas. Extremamente, extremamente, é O verdade. nível de estresse das crianças está altíssimo. Aí os pais às vezes falam assim, mas estressada do quê? Só vai pra escola, só brinca. Caramba, eles se estressam e muito, até porque o brincar e a escola é o trabalho deles, né? Então, eles estão precisando processar todas aquelas informações, né? E o que eu tenho pego, isso realmente, eu falo agora até enquanto mãe, né? Chega a doer, assim, crianças na faixa etária ali de 7, 8 anos já, 10, 11, com crises de ansiedade terríveis. Crianças que já vêm com acompanhamento, inclusive psiquiátrico, crianças medicadas com medicações potentíssimas, crianças que passaram por histórico de internamento por crise de ansiedade. Com 8 anos. Por causa de todo esse estímulo que eles recebem. É a soma do todo, não é só isso, né? Mas a gente sabe que... ao redor. Por isso que eu falo do peixinho dentro do aquário. Você entende que se eu não entender tudo o que está acontecendo e eu não orientar... Porque muitas vezes não é na maldade que os pais fazem isso. Às vezes é o recurso que eles têm. Eles não têm com quem deixar, não tem, sabe? Às vezes estão cansados. Eu falo como mãe também, tem dia que a gente está exausta. Isso que eu ia falar. Então, Se a gente não consegue hoje... Né? Eu fui buscar ajuda também em momentos que eu precisei. Se a gente não consegue hoje discernir muita coisa, imagina eles. Exatamente. Com a idade que eles têm. Eles precisam processar com a cabeça que eles têm. Isso. Exato. E não tem nem estrutura neurológica, né? E aí tem muitos pais que falam assim, meu Deus, mas é só pensar. Não tem estrutura neurológica para isso. Não é na maldade, sabe? Só que existem situações que você pode ir moldando isso. Já que eu não tenho como acelerar o processo de desenvolvimento neurológico, o emocional eu tenho como. Então, claro, eu vou limpando memória, eu vou mudando os estímulos, cuidando do ambiente, regulando esse sono. Pronto. Né? Via de regra não tem muito erro, não. Já que a gente estava falando, então, para trazer o benefício, essa agressividade, reatividade, quando ele vem para micro, qual vai ser o principal benefício que você encontra? É buscar esse equilíbrio, né? O objetivo da micro vai ser sempre essa autorregulação. Por quê? Porque a gente foi feito com isso de fábrica, né? A gente foi feito para se regular naturalmente. Só que o que acontece, principalmente nesse mundo maluco que a gente tem vivido hoje, com excesso de estímulo, com sobrecarga de trabalho, com pressão a mil, a gente vai perdendo essa capacidade de se regular naturalmente. Então, a micro, ela vem sempre como um estímulo extra para relembrar o corpo desse processo. Então, a gente acelera isso. O objetivo vai ser sempre buscar a melhora daquele sintoma. Só que aí tem mais um detalhe. A micro, ela não é só curativa. Eu não preciso trabalhar só quando meu paciente vem com alguma queixa. Não importa se física, emocional, comportamental. Ela também é preventiva. E isso é muito legal e muitas pessoas não sabem. Por quê? Porque a vida acontecendo, ela vai gerando memória. Né? E a gente trabalha o quê? Limpando. É como se fosse o copo, né? A gente tá com o copo aqui. Vai indo. Você tem recurso para tolerar uma determinada quantidade de situações ali. Só que vai chegar um momento que o copo vai transbordar. Por que ela é preventiva? Eu não preciso esperar explodir o negócio. Eu vou lá e limpo. Então, quando eu trabalho no preventivo, o que eu tenho de benefício principalmente? Melhora da imunidade, né? E melhora da qualidade de vida, regulação de humor, melhora das relações interpessoais. Por quê? Porque eu tô regulado internamente. Entendi. Buscar a micro. Você até comentou, vindo crianças muito ansiosas, até ali 10, 11 anos. E de 11 a 20 anos de idade, você acha que não tem também, assim, essa adolescência? Tem. Que vai acontecendo? Eu já ia subindo a idade então, agora, né? Pode falar sobre isso. Então, assim, ó, a gente estava falando ali das crianças pequenas, né? E vai crescendo nessa mesma situação, Ricardo. Então, eu realmente tenho atendido bastante adolescentes com queixas emocionais, assim como adultos, né? Mas o adulto ainda ele já consegue, infelizmente não são todos, né? Mas nomear a emoção, então ele já consegue identificar mais fácil. O adolescente, a criança ali no processo de transição, ela depende muito dos pais, né? O adulto ele vai sozinho buscar.
né? E, infelizmente, eu pego, às vezes, adolescentes, eles vêm pra mim e falam assim, tia, você não sabe como foi difícil convencer meu pai e minha mãe a buscar ajuda, a deixar eu vir aqui. E aí, às vezes eles vêm porque eu atendi um coleguinha, e aí um fala pro E eles outro, pro falam só outro. pra você, o pai e a mãe não estão juntos lá. Não, criança pequena eu não abro mão. Os pais precisam entrar no consultório. Adolescentes, muitas vezes os pais entram, mas para me dar os dados que eu preciso inicial ali, e aí eu deixo a critério do adolescente. Você quer que os pais ou quem está te acompanhando participe da sessão? Alguns, ok, alguns pedem para sair, né? Então, e tá tudo bem, né? Então, assim, essas questões emocionais, elas têm vindo muito à tona, porque é uma idade que eles começam a estar mais em contato com o mundo, a estabelecer outras conexões, outras relações interpessoais. E é aí que muitas vezes a gente vai descobrindo as questões internas que estão bloqueadas ali, né? E aí aquilo vem à tona. Por quê? Porque se eu não sei nem nomear o que eu estou sentindo, eu não sei lidar com aquela emoção. Imagina como ficam essas relações, né? E aí explode, aí eles têm crises de ansiedade, crises de pânico, insegurança, e aí começam com queixas de dificuldades pedagógicas, porque trava na escola, né? Então, eu atendo realmente situações bem variadas, assim, né? E a pessoa tem que ser, tipo, o adolescente tem que ser muito forte, o perfil dele, assim, para ele tentar, sem ajuda, passar por tudo isso para chegar lá na faculdade e tal e gabaritar. Que nem eu falei antes, se a gente tem dificuldade de gerir as nossas próprias emoções hoje, então imagina lá atrás que lá atrás não tinha todos os tipos de ferramentas que eu comentei mais cedo. E Não. aí o adolescente hoje, eu vejo que ele tá perdido. A gente conversa, eu vejo o meu filho assim, eu tenho uma conversa de adulto sempre com o Arthur, assim, eu trato ele, falo mini adulto, até falei pra Fábio no outro podcast que as pessoas me criticam, você fala muito adulto com o teu filho. Não, eu tô criando um ser humano e ele vai aprender, é lógico que o mundo não é só porrada, mas ele sabe. Então, Existe uma diferença, Ricardo, muito grande, que os pais às vezes confundem, tá? Amar não é ser permissivo, exatamente. não é deixar fazer tudo, não é não impor limites, né? O que acontece? Tem muitos pais com dores internas e que não têm recurso suficiente para criar esses filhos, né? E isso é muito sério. Por quê? Porque eu acabo muitas vezes dificultando o caminho deles em vez de facilitar. E não é na maldade. Só que por isso que a questão das referências é muito importante. A própria criação com apego, a disciplina positiva, né, que da criação ali, da educação, ela é confundida muitas vezes com permissividade. A criança, ela precisa de limite. Amar é falar não muitas vezes. Por quê? Porque a gente está criando um ser humano que vai pro mundo. Sim, eles estão pro mundo sem saber o que é o não. Inclusive. E aí, a hora que precisa lidar com a vida real, não tem recurso interno suficiente, não tem força, não tem coragem, não tem resiliência, não tem paciência. Por quê? Porque isso não foi construído. E aí, a hora que eu preciso lidar com a vida real, eu não sei. E eu não sei lidar com a frustração. Não é que eles não conseguem muitas vezes lidar com não, eles não conseguem lidar com a frustração. Exatamente. Tem que deixar se frustrar um pouco, perder jogo de futebol, perder a questão na luta, é que eu lá. vejo muito, que assim, até porque isso é inevitável, Ricardo. A gente não tem como poupar, até porque, falo como mãe agora, né? A gente não tem como, graças a Deus, enfiar eles dentro de uma bolha. Só que também eu não preciso expor eles propositalmente a frustração e a dor. Isso a vida já vai fazer. O que eu não preciso é ficar super protegendo. A criança, ela precisa sim de proteção. Não de super proteção. A super proteção, ela não protege, ela fragiliza. Por quê? Porque a hora que eu não deixo ele ter contato com o mundo real, né? Eu desconecto meu filho do mundo real, ele não vai ficar embaixo da minha asa para sempre. Ele vai pro mundo, ele vai se deparar com essas situações. Ele vai pro mundo inseguro, reativo. E sem saber lidar, porque você vai lá e resolve tudo por ele. Sabe? Questões simples de amarrar um cadarço. Aí o que a gente faz? Eu tô com pressa, eu vou lá e amarro pra criança. Porque hoje em dia todo mundo tá com pressa, é verdade. Todo mundo quer correr, vai, faz. E é estímulo também. Muito.
Hoje eu vejo muito isso. Esses dias eu estava até conversando sobre isso em consultório. A criança, ela está sendo hiperestimulada o tempo todo. Ela não consegue lidar com o ócio, ela não consegue lidar com o tédio. Por quê? Porque ela está o tempo inteiro sendo estimulada. Não, eu tava falando até dos próprios pais. Porque, ó, O tempo eu inteiro. trabalho com celular, eu tô no digital, a minha empresa trabalha com digital, com vídeo, tá sempre consumindo conteúdo e tal. Tem vezes que eu chego, eu não... E daí fica, assim, uma crise, assim, um negócio. Impor o limite é fundamental. Sim, exatamente. E ninguém morre se esperar até no outro dia. Pois é, pois é. Mas é esse senso de querer fazer demais. Pelo menos eu tenho isso, né? Que às vezes dá essas crises assim também. E por causa do estímulo de tela. Eu acho que vai ser bom voltar pro consultório. Você Né? tá vendo? Só Mas uma sugestão. Mas é quando você põe caixinha lá, daí eu já faço a minha pré-consulta lá. É, preciso Tem colocar umas mais caixinhas, inclusive. Umas Aproveitando, né? Agora tá com o perfil novo lá, logo eu vou começar a abrir caixinha lá pelo perfil novo também. Sim, é legal quando você responde. Eu pedia, esses tempos foi do Arthur, né? Eu pedi algumas coisas e tal. Até foi da época da reatividade dele, que ele tava lá por causa do celular e tal, dos limites. Que eu dou limites, às vezes eu me sinto até o limitador demais, assim. Mas é que a gente vai ser não chato, adianta. não tem pra onde correr. Eu vejo que é assim que eu tô criando eles para se defender, talvez, assim, lá e aprender a lidar com isso lá na frente de uma forma mais leve, quando começar a ser barrado, quando vai conseguir as coisas, conquistar, para ter um pouco mais de força. Eu fiz uma perguntinha aqui, ó, por que as pessoas buscam a micro? Eu sei que a gente já falou bastante do porquê que elas buscam, mas talvez, peraí, um ponto antes. A gente falou até adolescência. Agora, né? Vamos mais para frente. Eu fui pular de novo, ó. E a fase adulta? O que você tem visto lá adulto? Então, por que elas procuram? A fase adulta, as maiores queixas que eu recebo em consultório realmente são por questões emocionais, né? Ansiedade, depressão, crises de pânico. E o que você acha que acontece? Nessa tua terapia, nessa conversa, você vai trazendo coisas que talvez a pessoa não é dirigindo, você vai dirigindo a pessoa como um diretor de cinema, assim, para ela chegar num ponto que ela possa se abrir, ela vai ficar confortável para falar o que precisava. É isso que você vai fazer. Eu sempre busco, Ricardo, fazer com que o meu paciente se sinta seguro. Né? Por isso que essa conexão inicial ela é tão importante, daquela conversa como a gente começou falando, né? Porque a gente chama isso de rapport, né? Que é esse contato inicial ali. Imagina que a pessoa tá fragilizada, ela chega até mim, ela nunca me viu na vida, ela tá num ambiente que ela nunca esteve. Como que ela simplesmente vai chegar e vai vomitar tudo aquilo que tá acontecendo e deitar na maca? Não é todo mundo que consegue fazer isso. E eu preciso respeitar isso no meu paciente. Então eu sempre procuro gentilmente e contornando, até com que o paciente se sinta seguro para falar. E tem alguns que não conseguem, e tá tudo bem. Né? A gente vai, sempre tira uma coisinha aqui, outra ali, vai indo, até que eles se sentem seguros e falam. Né? Eu falo que às vezes, ontem mesmo aconteceu isso, atendi uma moça, e aí a mãe que tinha agendado a sessão, né? Ela super preocupada, porque ela falou, ela não vai te falar nada, ela não vai falar, acho que ela não vai nem ficar sozinha na sala, né? Eu falei, então tá bom. E ela veio e foi super tranquila, assim, sabe? Ela pediu pra ficar sozinha comigo, ela conversou comigo. Então, é um cuidado pra oferecer essa segurança pro paciente que eu sempre prezo. Né? Ele precisa se sentir seguro. O meu consultório, ele precisa ser um ambiente seguro pro meu paciente. Ele tá ali pra buscar ajuda, ele tá confiando em mim. Por isso que eu prezo tanto pela minha ética, por isso que eu prezo tanto por todo esse cuidado. Eu acho isso sensacional, por isso que eu até trouxe aqui. Será que essas pessoas buscam também porque já estão buscando em outros lugares e ainda não tiveram resultado? Ou elas querem uma forma alternativa de que não seja medicamentosa, talvez? Ou já tomaram e não viram resultado? Acontece de tudo um pouco, né? E na verdade, assim, hoje em dia as pessoas têm muito mais acesso à informação. Então elas já conseguem entender que aquilo que elas estão sentindo ou tendo, né, o sinal, o sintoma, ele pode ser comum, mas ele não é normal. É uma questão conceitual mesmo. Então quando elas entendem que tudo bem, mesmo, tá todo mundo tendo, é assim. Não é assim.
Pois é. Não é normal. Então, elas começam a ter acesso a essas informações. Então, elas buscam. E sejamos sinceros, a gente já falou sobre isso. Buscando ajuda, muitas vezes, já não é fácil. Imagina quem não busca. Você simplesmente passa batido pela vida, você sobrevive. Você vive num modo automático. Só que a vida está passando e as pessoas estão tendo cada vez mais consciência. Hoje em dia tem se falado muito sobre a importância da saúde mental. A física, muitas vezes, ela realmente te deixa num desconforto ali tão intenso de dor que você vai buscar ajuda mais rápido. Agora, o emocional, além de todas as crenças, todo, né, o processo ali, os preconceitos, infelizmente, você ainda vai tolerando. Ah, mas hoje em dia é assim mesmo, todo mundo tem isso. Não, não deveria ser assim. Exato. Né? Você não precisa ir com essa manada toda. Então, as pessoas estão ganhando cada vez mais consciência, elas estão buscando por saúde mental. A nível de adulto, que foi o que você me perguntou, disparadamente são queixas de saúde mental. Porque não aguentam mais, talvez, no trabalho, tá com sobrecarga, Exato. sobrecarga E aí, em casa, muito, cuidando das muito, crianças, muito. que seja. E aí, são pessoas que muitas vezes elas já buscaram outros recursos, né? E isso é bem importante da gente trazer, por quê? Porque a micro, ela é complementar. Eu jamais vou, por exemplo, tirar medicação de algum paciente, não. Não, eu vou trabalhar como um complemento. A hora que a gente for tendo o resultado que a gente precisa, você vai voltar lá no teu médico, né? E sempre fico à disposição, inclusive dos médicos, né? Ah, o que está acontecendo? Trabalho em conjunto com vários, inclusive, né? Com psicólogos que às vezes fazem acompanhamento semanal, né? Dos pacientes ali, com pediatra, enfim. Eu tô sempre em contato com eles. Então, o que acontece? Ficou bem, a gente vai voltar lá, né? Vai dar essa orientação para o médico. Se o médico achar que já tá ok, vai fazer desmame da medicação de forma, né, gradativa ali, sempre com muita responsabilidade. Né? Não é milagre, não é uma chavinha que eu giro, é processo, como qualquer tratamento. Entendi. Né? Então, as pessoas elas estão tendo mais acesso a essas informações, elas estão buscando, elas estão prezando. E aí, quando vem, principalmente por indicação, né? Porque às vezes elas já estão medicadas, ou elas realmente têm uma resistência maior. Posso tentar primeiro? Sim, vamos tentar. E se eu perceber que realmente ainda precisa, eu faço questão, ó, o encaminhamento é importante. Procure tal profissional. Eu trabalho com uma, né, eu brinco que eu tenho cartas na manga, né? De bons profissionais que eu sei que eu posso fazer encaminhamento, seja psiquiatra, nutricionista, educador físico. A gente precisa. Por quê? Porque é um trabalho integrativo. Eu preciso olhar para o meu paciente como um todo. Eu preciso entender. Até porque você falou, como cada paciente é único e cada dor é única dessa pessoa. E muito provavelmente não é simplesmente só fazendo ou uma micro, ou medicamento, ou ir com o psicólogo, ou fazer constelação, barra de axis, que seja. Que a pessoa, meu Deus, tá, mas daí ela vai procurar tudo isso? Sim. Se é para ter uma melhora, ela pode procurar tudo isso. E ela vai ter que crer, ter fé, ter energia para poder fazer o que todo mundo fala que é bom para ela fazer, né? Se ela buscar ajuda. E é a questão da identificação também, né? Tem pessoas que elas vão se identificar mais com uma técnica, mais com a outra. E cada fase da vida vai ter uma necessidade diferente. Você vai estar com um nível de maturidade, de mentalidade diferente. Então, né? Os recursos, eles estão aí para ser. Você acha que as pessoas... que existem pessoas que ficam pulando de terapia em terapia e nunca querem mudar? Você já pensou sobre isso? Apareceu algo para você? Já. Acontece uma coisa, existe uma coisa, Ricardo, chamada ganho secundário, né? Então, isso, na grande maioria das vezes, ele é inconsciente, né? As pessoas, elas têm benefícios se elas permanecerem do jeito que elas estão. Que seja a atenção das pessoas, o cuidado de alguém, entende? Isso é muito triste, né? Então, ela... muitas vezes ela terceiriza a responsabilidade, ela pode até procurar várias pessoas, vários profissionais, várias terapias diferentes, né? Só que se ela não assumir a responsabilidade pela própria vida e fazer o que precisa ser feito, as coisas não mudam. E daí talvez para você... E é um entendimento de que ela também vai ter que arcar com a consequência dessa escolha que ela está fazendo. Você, como profissional, ainda é capaz de se sentir frustrado, que você está buscando todo o conhecimento para ajudar a pessoa e ela não... Parece que não vai. Isso eu já não carrego mais. Não? Já aprendeu a... Já aprendi. Já são muitos anos aí de caminhada, né? Uma jornada longa. Esse ano completo 11 anos de atendimento só com a micro, né? Então, o que acontece? Você vai aprendendo a diferenciar, você vai tendo feeling com cada paciente que chega. Você já olha para o paciente e já, né?
E aí, realmente, o comprometimento. Às vezes, poxa, eu vou precisar de uma segunda sessão. Ah, não, eu não vou vir. Tá tudo bem. Eu não vou obrigar ninguém. Eu Você tô ali para ajudar. do momento Mas que eu não precisava. tenho como ajudar quem não quer ser ajudado. Simples assim. Né? Eu vou estar sempre à disposição. Os meus pacientes sabem disso. Você sabe, porque a gente conversa às vezes. Tem o Instagram, tem o WhatsApp. Eu tô à disposição. Me chama. Né? Eu realmente não meço esforços. Só que para aqueles que querem realmente o resultado. Sim. Porque é um trabalho em equipe. Né? Eu tô ali para auxiliar. Mas o maior trabalho não é meu. Dentro da micro, a gente vê isso muito claramente, porque eu estimulo o corpo, mas quem vai trabalhar é o organismo do próprio paciente. Entende? Verdade. E aí, as orientações que eu dou, quem precisa fazer é o paciente. Eu não tô do lado dele 24 horas por dia. Entende? Então, essa consciência é importante. Então, eu não vou carregar culpa. Eu vou estar ali disponível com o meu conhecimento para auxiliar quem busca, mas eu não posso fazer pelo outro. Eu tenho a minha vida para dar conta. Lá no início, talvez você, para tentar sim, ajudar, se doar início, mais. No início, a gente, né, não tem essa... Até porque você está aprendendo como você vai lidar com as situações, né? E a maturidade, ela vai ensinando muito pra gente, né? E aí, tá tudo bem. E hoje, então, como que são os seus atendimentos? A gente está chegando logo no final agora. Ficou bem legal o que a gente conversou hoje. Eu acho que deu para abrir assim, um leque de opções para as pessoas entenderem o que é a micro. Mas daí, quando elas vão te procurar hoje, como que funciona? Você diz como elas chegam até a mim? Como elas chegam e como que você atende, é presencial, online? Presencial. A micro não tem como ser feita online. Tá? A microfisioterapia, como a gente usa de uma abordagem corporal, eu preciso colocar a mão no meu paciente. Até esse dia estava uma discussão entre os professores, enfim, né? Muita gente divulgando. Se você comprou por microfisioterapia e é online, o que você está recebendo não é microfisioterapia. Né? A microfisioterapia, eu preciso do contato com o meu paciente. Eu preciso pôr a mão no meu paciente. Né? Então, eu atendo presencial. Passei um período ali também, né, me multiplicando um pouquinho, então agora eu tô voltando ainda mais para o consultório presencial, né, ainda esse mês de abril eu permaneço só uma vez na semana, a partir de maio a minha agenda volta a estar aberta todos os dias, não todos os dias o dia inteiro, mas né, todos os dias um ou outro horário disponível. Estou mudando o endereço agora, né, também buscando o melhor para os meus pacientes, então... às vezes eles reclamavam, né? Estacionamento é ruim. Tem então, isso aí a gente vai buscando sempre oferecer o melhor. Então, a partir de maio agora, né? Vou estar em novo endereço. Mas as pessoas podem me procurar pelo Instagram, podem me procurar pelo WhatsApp. Meu número circula por aí que eu nem sei como, né? Só vai, então... Porque você está fazendo o bem para todos e vai sendo passado para frente. Eu fico muito agradecida mesmo, assim, Ricardo. A confiança com que os meus pacientes depositam em mim, assim, sabe? Isso para mim é muito significativo. Porque é doação, você está se doando, além do seu tempo, do seu conhecimento, o seu toque também, que eu acredito que tem muita energia. Então, você está ajudando eles e o benefício é gratuito, né? Porque você já fez o bem e o bem vai voltar para você. E é uma troca, né? A vida ela é uma constante troca, né? Não, isso é muito bacana. Eu perguntei assim do online, porque antes você estava estudando, dando aula online? Como é que eu ainda me multiplico um pouquinho nas outras funções, né? Mas daí não com a micro, né? Mas a minha vida profissional toda ela é pautada em cima de terapia, né? Então eu trabalho com a micro no consultório. Hoje tenho ainda alguns clientes de psicoterapia, mas a minha agenda já está fechada desde o ano passado, eu não abri mais e não sei se eu volto a abrir, porque realmente eu quero prezar os atendimentos da micro, né? Então, e eu estava falando agora dos limites, do cuidado, né? A minha saúde mental, ela não está em jogo mais, né? Falo, inclusive, como quem já teve burnouts, colecionei burnouts por aí, né? E a lição, ela vem. E não adianta eu ficar enxugando o gelo enquanto eu também não tivesse mudado os meus comportamentos, não tivesse colocado esses limites. Então, hoje não atendo pacientes novos, né? Continuo com os meus. Por quê? Porque a terapia, para mim, ela é uma coisa muito séria. Então, eu pego na mão do meu paciente e eu não solto mais. Enquanto ele estiver precisando do processo ali, eu vou estar ao lado dele. E a psicoterapia, ela é um processo constante, né? Então, como eu já estava com pretensão de ficar mais no presencial, eu acabei fechando a minha agenda já no ano passado, porque eu sabia que essas mudanças iriam acontecer, né? Os pacientes estavam me pedindo muito mais horários, porque só uma vez na semana estava bem apertada mesmo a minha agenda. Então, eu decidi voltar. E aí, sim, dentro do digital, então, do online ali, eu trabalho com os atendimentos, sou sócia, né, numa empresa, colaboradora de uma empresa
também dentro do nicho de terapia, onde é uma formação, né, para terapeutas, então onde eu dou aula também, né, de práticas clínicas ali. E hoje tem uma clínica, junto com o meu sócio, com o André, de terapia. Não atendemos pela clínica, nem eu nem ele, mas temos profissionais competentíssimos. Hoje eu tenho 7 terapeutas na clínica que atendem com nós e eu faço toda a gestão, né? A supervisão dos atendimentos, enfim. Que legal. Tem Essa todo o parte eu não gerenciamento. sabia. Que massa. Temos a Essere Terapias. Que legal, uma clínica que que legal. funciona 100% online. Aí sim são atendimentos online, né? Que legal. Então, por isso até que eu acabei diminuindo um pouco os atendimentos da micro para eu poder estruturar tudo isso, equilibrar. Agora que as coisas já estão caminhando mais tranquilos lá, eu consigo voltar um pouco mais para cá. E eu realmente amo estar em consultório. Amo de paixão. Amo atender. E você vai fazer bem para todo mundo. E eu que é legal feliz. demais. Fico feliz e agradecida mesmo. A confiança dos pacientes e de você também, né? Passou lá pela minha mão, literalmente, né? Foi muito bom, de verdade, foi muito bom. Moldou várias coisas no momento que precisava serem moldadas e ajudou, assim, a entrar no eixo algumas coisas. Até porque a gente não compreende tudo. E se você tinha um conhecimento que eu precisava, eu não sabia, mas eu precisava e ele veio, né? Como vai vir para quem procurar. E é aquilo que a gente comentou, né? A vida, ela continua acontecendo. Não é porque eu trabalhei uma coisa que eu nunca mais vou ter aquele problema. Isso é uma outra questão que os pacientes às vezes me perguntam, né? Você vai apagar a minha memória? Não, não vou apagar a memória de ninguém. Você vai me fazer esquecer? Não, não vou. Né? Você precisa aprender a superar, você precisa ou aprender a ressignificar, ou você precisa aprender a tirar força daquela situação, né? Para que aquilo não te conduza a mais. É isso que eu vou te auxiliar a fazer. Né? Então, não é porque veio para micro que eu vou apagar o teu passado e que você nunca mais vai ter nada no futuro. Não. Não, é porque ele que vai te ensinar, o teu passado que vai te ensinar. Daí o que eu fazer agora que é a ferramenta que vai te dar. Sim, e a vida acontecendo vão ter fases mais desafiadoras mesmo. E a gente vem, busca ajuda, continua. Eu sempre costumo comparar, Ricardo, como se fosse uma tela. Sabe, um quadro, uma tela? E a gente tá de longe, é a nossa vida. Então vai ter momentos que você vai colocar zoom numa determinada região do quadro ali, você vai trabalhar naquilo, melhorar aquilo, aí você vai voltar, aí você vai ter a visão do todo de novo, aí você vai focar em outra coisa, vai voltar. Essa é a vida, né? Ela é constante, ela é movimento. Exatamente. Então a gente vai, em vários momentos da vida, precisar de ajuda. Eu, quando preciso de ajuda, busco ajuda. Sim. Por quê? Porque eu preciso estar bem para os meus pacientes ficarem bem. Não tem como. A conta precisa fechar. Né? Então, eu acho que é isso. Cara, que bacana. Eu agradeço você ter vindo aqui. E, é claro, como eu já tinha conversado com você na nossa pequena reunião, a gente tem que trazer mais. Eu sei que você trabalha com outras coisas também. Você falou, né? Então, várias ferramentas na terapia. E a gente vai preparar algo ainda para uma próxima. Você topa uma próxima? Estou à disposição. Legal. Então, eu agradeço muito você ter vindo aqui, doado o seu tempo, porque eu já vi que a tua agenda é bem corrida. E espero que você tenha muito sucesso. E agradeço. Eu que agradeço.